Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa, ok? Bom, o objetivo agora é falarmos sobre morfossintaxe dos termos da oração. E nós faremos isso dividindo o conteúdo em duas partes, tá bom? Então, vamos começar da seguinte maneira. Olha aí, termos da oração. Em primeiro lugar, vamos fazer uma divisão, tá? Em três grupos. O primeiro deles é conhecido como termos essenciais e envolve o sujeito da oração e o predicado. Outro grupo, conhecido como grupo dos termos integrantes da oração, abrange o complemento verbal. Complemento verbal, pessoal, é mais conhecido entre nós como objeto direto e objeto indireto, tá certo? É a mesma coisa, tá certo? Anote aí. E complemento nominal. E por último, o agente da passiva, tá bom? Terceiro grande grupo é o grupo dos termos acessórios, que abrange o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto. Professor, e o vocativo? Veja bem, o vocativo ele não faz parte, a rigor, dos termos da oração, mas sim do discurso. Ele é um termo do discurso e não necessariamente da oração. Professor, então por que ele entra aqui nesse estudo? Bom, porque o vocativo ele pode ser confundido por alguns estudantes com o sujeito da oração. E o examinador gosta de explorar esse conhecimento, tá? Então você precisa reconhecer o vocativo, saber que a rigor ele não faz parte dos termos da oração e reconhecer também as suas características para diferenciá-lo do sujeito da oração. Então, o que é o vocativo? O vocativo é um chamamento ou uma interpelação, tá? Na prática, o vocativo não concorda com o verbo. Isso é muito importante, especialmente quando você usa verbos no imperativo, tá? Eu posso te dar um exemplo assim, ó. João, olha só, vírgula, estude. Olha só, João, estude. Veja, em primeiro lugar, perceba a pontuação, separando o vocativo do verbo, tá? Isso não aconteceria se João fosse sujeito da forma verbal estude, porque a vírgula não pode fazer esse tipo de separação. Assim como a gente não separa o sujeito do verbo, por exemplo, a gente também não separa o verbo do seu complemento. Então, de cara, João jamais pode ser confundido com o sujeito do verbo. Quem é o sujeito do verbo estude? O sujeito é oculto, tá? Sujeito. Já estou adiantando para você, tá? O estudo de hoje. Olha aí, ó. Sujeito é oculto. E você reconhece o sujeito a partir da forma verbal. Então, ó, qual é o sujeito? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Então, o sujeito aqui é você. Tá bom? Você. Tá certo? Então, fique atento.
Vocativo é uma coisa e sujeito é outra coisa. O verbo jamais concorda com o vocativo. O verbo concorda, né, em linhas gerais, com o sujeito da oração. Então veja aí, ó, mais 3 exemplos para você. Ó minha amada, que olhos os teus. Então veja, observe a vírgula aqui, ó, a pontuação, tá? O vocativo sempre vem separado do restante da oração. Então, ó, aqui está o meu vocativo. O que desejas, Senhor? Quem é o sujeito aqui? O sujeito é tu, sujeito oculto. O que tu desejas? Senhor é o vocativo. Repare novamente a pontuação aqui, ó, fazendo a separação. E o vocativo também pode aparecer intercalado, nesse caso, entre 2 vírgulas. Percebe? A ordem é a base do governo. Então eu pergunto, eu tenho aqui um verbo de ligação, certo? Qual é o sujeito desse verbo? Está aqui, ó, a ordem. Tá bom? Então você não pode confundir vocativo com sujeito. Agora sim, já que começamos a falar do sujeito, então vamos explorar esse termo sintático. Sujeito é o termo do qual se declara alguma coisa, pelo menos em tese. É claro que as diversas aparições do sujeito vão demonstrar que essa definição ou esse conceito é precário, tá bom? Mas, em linhas gerais, é assim que a gente conceitua o sujeito, mesmo sabendo que esse conceito é precário. Veja, sujeito concorda em número e pessoa com o verbo da oração. É o que nós chamamos de concordância verbal. Sujeito e verbo devem concordar entre si, em número e pessoa. Exemplo. Os cidadãos manifestaram sua insatisfação. Então veja, olha o verbo aqui, ó, manifestaram. Verbo na terceira pessoa do plural. Confere? Concordando com quem? A rigor, tudo aqui é o sujeito, mas cidadãos é o núcleo do sujeito. Olha aqui. E a rigor mesmo, o verbo vai concordar com o núcleo. Então você percebe que cidadãos está também indicando a terceira pessoa do plural. Olha aí. E aí eu posso colocar todos, ambos, olha aí, os covardes, tá? Covardes aqui, ó, núcleo do sujeito. Aqui, ambos é o sujeito e, como só tem uma palavra, obviamente é o próprio núcleo. O cantar dos pássaros é belo. Olha aí, o que eu tenho aqui como sujeito? O cantar dos pássaros. Aqui eu tenho um verbo de ligação, certo? Olha aqui o núcleo. Era forçoso que fosse assim. Era forçoso o quê? Olha só, isso, para facilitar a nossa análise sintática, a grande dica é substituir toda essa expressão em negrito, né, toda essa expressão destacada, por um pronome demonstrativo. E aí, se você ainda quiser, pode colocar na ordem direta. Veja, olha como é que ficaria. Isso era forçoso. Então fica mais claro aqui que o termo isso é o sujeito. E o termo isso representa toda a oração que fosse assim. Então, o que eu quero destacar? Bom, o sujeito ele pode ser representado por um substantivo, cidadãos, não é verdade? Todos por um pronome, numeral, covardes. Olha aqui, ó, um adjetivo substantivado, tá certo?
por causa do artigo aqui, ó, tá bom? E até mesmo um verbo substantivado, ou seja, houve aqui uma derivação imprópria, uma classe gramatical que foi alterada. O verbo cantar, ele se reveste de características de substantivo. Então, por isso, ele pode ser também sujeito. Ele pode ser até núcleo do sujeito. E, por último, até mesmo toda uma oração. Olha aqui, ó. Certamente você já ouviu falar a respeito de oração subordinada substantiva subjetiva, isto é, aquela oração que desempenha função sintática de sujeito, como nesse nosso último exemplo aqui, tá bom? Olha aí, sujeito oracional, tá certo? Então, tá claro isso para você. Quando nós entrarmos na aula específica sobre orações, nós vamos retomar esse conceito e você já vai estar por dentro do que isso significa. Tipos de sujeito. Uma vez que você já aprendeu a identificar o sujeito, nós vamos agora aprender a classificá-lo. Então, em primeiro lugar, aparece aí sujeito simples. Qual é o X da questão? A quantidade de núcleo. Quando eu só tenho apenas um núcleo, o sujeito é simples. Repare, todos aqueles estudantes, a rigor, o sujeito mesmo da forma verbal é toda a expressão, todos aqueles estudantes. O núcleo é a palavra primordial, a palavra mais importante. Normalmente o núcleo é desempenhado ou é representado por um substantivo ou outra palavra substantivada. Então eu tenho aqui, ó, núcleo do sujeito, certo? Substantivo. Pronto. Segundo caso, oculto, elíptico, implícito ou desinencial. Observe que essas nomenclaturas podem aparecer na sua prova e você vai precisar reconhecê-la, saber ao que elas se referem. Então, o que é o sujeito oculto? É aquele identificado por meio do contexto, ou ainda por meio da flexão do verbo, tá bom? Olha só, ficamos algum tempo sem falar. Ficamos, quem ficou? Eu? Ficamos? Tu ficamos? Ele ficamos? Não. Você sabe conjugar o verbo ficar, certo? Então você sabe que ele está conjugado na primeira pessoa do plural. Nós ficamos. E você reconhece isso graças à desinência de número e pessoa que já foi ressaltada aqui para você. Segundo exemplo, hoje estudei muito. Quem foi que estudou muito? Tu estudei? Ele estudei? Não, eu estudei. Então, ao sujeito, graças aqui à terminação verbal, à flexão verbal, a gente consegue perceber que ele se refere à primeira pessoa do singular, tá bom? Vou colocar aqui, ó, singular, plural. Pronto. Outro exemplo, Soropita lhe viera, na véspera lá dormira. Olha aqui, quem é o sujeito da forma verbal viera? Soropita. Então aqui o sujeito é simples, tá? Simples. Ele está determinado. Quem é o sujeito da forma verbal dormira? Agora, se você perceber, o sujeito não aparece, tá? Não aparece na segunda oração. Então,
eu subentendo, tá? Soropita. Olha aqui, ó. Mas eu percebo também que ele não está explícito. Ao contrário, ele está o quê? Implícito, elíptico, oculto. Tá certo? Outra. Guilhermina bocejou. Quem é o sujeito de bocejou? Guilhermina. Classifica esse sujeito aqui para mim. Simples. Por que que é simples? Apenas um núcleo. Agora, classifica para mim o sujeito da locução verbal iria adormecer. É claro que pelo contexto, eu sei que a referência é feita ao termo Guilhermina, que está na oração anterior. Aliás, no período anterior, porque agora eu tenho um ponto aqui, ó, marcando o final do primeiro período e, consequentemente, dando início ao segundo período. Então, nesse contexto, eu sei muito bem que a referência é feita a Guilhermina, mas a classificação do sujeito da locução verbal iria adormecer é o quê? Oculto. Tudo bem? Aqui em cima também, ó. Oculto. Terceiro caso, composto. Agora, ó, o X da questão é o quê? Mais de um. Mais de um núcleo. 2, 3, 4, enfim, mais de um. Tá bom? Saímos cedo. Eu pergunto, quem saiu cedo? Olha lá, o professor, a diretora e eu. Percebeu? 3 núcleos. Então, ó, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Mais de um núcleo, sujeito composto. Quarto caso, indeterminado. Agora, não se pode ou não se quer determinar o sujeito. Geralmente, quando isso acontece? Veja, quando você tem um verbo na terceira pessoa do plural, olha, é muito importante você guardar isso aqui, ó, plural. E outra coisa, terceira, não é a primeira. Não é a primeira do plural e também não é a terceira do singular. É a terceira do plural. Desde que o contexto não permita que você identifique o sujeito. Desde que o contexto não permita que você atribua a ação verbal a nenhum outro ser. Tá bom? É o caso aqui. Nessa frase, tá? Exatamente nessa aqui, sem qualquer ampliação do contexto, eu não consigo identificar quem foi que perguntou. Tudo bem? Outro exemplo, como é que você indetermina o sujeito? Veja, esse caso aqui talvez seja o mais importante para você. Ele é o mais explorado em prova. Eu costumo dizer o seguinte, quando você encontra no texto o se, a primeira medida a ser tomada é destacá-lo. Destaca o se. Por quê? Ele pode ser um monte de coisa. Ele pode ser um pronome reflexivo, pronome apassivador, índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Ele pode ser uma conjunção, enfim, várias coisas. Então, o ideal é você realmente, no primeiro momento, marcá-lo. No segundo momento, o que você precisa fazer? Analisar o verbo que está atrelado a ele. Veja, se o verbo for de ligação intransitivo ou transitivo indireto, ele vai ser automaticamente índice de indeterminação do sujeito. Vou repetir,
índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Vou escrever aqui de novo. Isso é certo, tá ok? Agora, o perigo é quando você se depara com um verbo transitivo direto. Nesse caso, você tem que dar um terceiro passo. Perceber se na estrutura aparece uma preposição. Por quê? Porque simplesmente VTD mais C indica voz passiva. E aí o sujeito estará determinado na oração. Você vai encontrá-lo. Agora, quando, além do VTD mais C, você também tem a preposição, aí a classificação do sujeito muda. Aí você terá, sim, um sujeito indeterminado. O C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Você não pode mais confundir essa estrutura com voz passiva, e sim voz ativa. Tá legal? Tudo isso aqui, ó, representa, galera, voz ativa. E sujeito indeterminado. Olha aqui. VTD mais C mais o quê? Preposição. Tá? Veja. Então a estrutura é um pouquinho diferente, tá certo? E no último caso, quando você emprega o infinitivo impessoal, tá? Nós vimos na aula de verbos que o infinitivo pode ser pessoal, e aí você tem todas as flexões, tá bom? Em se tratando, obviamente, de verbo regular. E esse infinitivo pessoal tem sujeito. Agora, o infinitivo impessoal, ele não tem as declinações, as flexões, e o sujeito também é indeterminado, tá bom? Quinto caso, inexistente. Veja, embora o sujeito seja um termo essencial da oração, assim como o predicado, nós temos, ironicamente, ok? O sujeito inexistente. Ele simplesmente não vai existir na oração. E aí fica aquela dúvida, né? Aquela pergunta. Poxa, mas ele não é essencial? Se ele é essencial, como é que ele pode faltar? Como é que ele pode estar ausente na oração? Mas isso é uma outra discussão. O que importa agora é você reconhecer que ele é um termo essencial e, mesmo assim, ele pode inexistir. Você pode ter uma oração sem sujeito, tá certo? Exemplo. Está amanhecendo. Então, isso vai ocorrer, em primeiro lugar, quando você tiver um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Amanhecer, chover, trovejar, relampejar, tá bom? Olha aí. Qual é o cuidado que você tem que ter? Quando você usa um verbo que expressa um fenômeno da natureza em sentido figurado. Tá bom? Quando eu digo assim, ó, choveu muito hoje. Repare que o verbo chover está sendo empregado no sentido real ou no sentido denotativo. Nesse caso, a oração é sem sujeito ou ainda sujeito inexistente. Mas agora aqui, ó, choveram flores sobre os noivos? Não. O sentido do verbo é conotativo, sentido figurado. Nesse caso, existe o sujeito. E o sujeito, no nosso exemplo, é o termo flores. Repare que existe entre eles até mesmo a concordância, tá? Terceira pessoa do plural.
tá bom? Flores, olha aqui o substantivo. Terceira pessoa do plural. Outro exemplo. E agora vem o perigo também, né? Isso aqui é bastante explorado em prova. O verbo haver, ele é impessoal quando ele é empregado com sentido de existir, sentido de ocorrer, ou ainda quando ele expressar tempo decorrido, passado, tá bom? Nesses três casos, ele vai ficar invariavelmente na terceira pessoa do singular. Olha lá, ele é impessoal. Tudo bem? E já adiantando para você, por exemplo, o termo alunos estudiosos, em relação ao verbo haver, que é impessoal, não tem sujeito, então esse termo é classificado como objeto direto, tá bom? E não sujeito. Agora, se eu escrevo assim, ó, aqui existem alunos estudiosos. Ponto. Veja, o verbo é outro. O verbo é existir. Existir é verbo pessoal, o que significa dizer que ele tem sujeito. Então, ó, existir é pessoal. Ao contrário do verbo haver, que é impessoal. O termo alunos estudiosos já não é mais objeto direto, e sim sujeito. Tá bom? Sujeito do verbo existir. Observe que agora eles precisam concordar em número e pessoa, terceira pessoa do plural, tá bom? Mais exemplos. Verbo fazer, indicando fenômeno da natureza, também é impessoal, indicando tempo decorrido. Olha aí, tá? Veja, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá prestando atenção? A mesma coisa aqui, ó, indicando tempo decorrido. Tá bom? Invariavelmente na terceira pessoa do singular. Mais dois exemplos. Ia para 10 minutos que conversávamos. Agora você tem o verbo ir. Verbo ir. Certo? Indicando o quê? Também tempo decorrido. Veja que você tem o verbo haver, o verbo fazer, o verbo ir e o verbo passar. Sempre indicando o quê? Tempo decorrido. Em todos esses casos, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E esses verbos citados sempre na terceira pessoa do singular. O verbo ser também pode indicar tempo decorrido. Tá prestando atenção? É 1h30. Olha aí. Nesse caso, o verbo também é impessoal. Tá? Sujeito inexistente. Tá bom? Ó, impessoal também. Tá legal? Só tem um detalhe, é interessante. O verbo ser, ele tem uma concordância bem particular.
embora o sujeito seja inexistente ou oração sem sujeito, tanto faz, embora ele seja impessoal, o que vai acontecer? Ele vai sofrer flexão para concordar, por exemplo, com o número, tá, de hora. Então eu digo, é 1h30. Agora, 2 horas. Como é que eu digo? Aí eu digo assim, ó, são 2 horas. Tá certo? É o verbo ser. Percebe? Ele continua sendo impessoal. Continua o sujeito sendo o quê? Inexistente, embora ele se flexione para concordar com o número de horas. Veja o exemplo logo acima. Da minha casa à tua são 10 quilômetros. Repare, o verbo ser, indicando distância, também é impessoal. Sujeito é classificado como inexistente, oração sem sujeito, tá? Mas existe sim a possibilidade da flexão para concordar com o numeral que indica distância, tá certo? Um pouco mais ainda. Veja, os verbos bastar, chegar, parecer, ficar e estar. Olha lá, indicando o quê? Cessamento ou interrupção, tá? Fenômeno da natureza. De novo, olha aí, fenômeno da natureza. E, no último caso, também fenômeno da natureza, tá bom? Então, ó, esses 3 casos aqui são semelhantes, né? E esses 2 aqui também. Então, guarde cada um desses exemplos aí, porque eles são perigosos, tá bom? Podem aparecer na sua prova. São casos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Bom, agora que nós aprendemos a classificar os sujeitos da oração, nós vamos aprender a classificar também os tipos de predicado. Tá legal? Vamos lá. Em primeiro lugar, o predicado pode ser verbal. Quando é que o predicado é verbal? Quando o núcleo dele é um verbo intransitivo ou um verbo transitivo. Obviamente, pode ser direto ou indireto. E ainda pode ser o quê? Os 2 ao mesmo tempo, também conhecido como verbo bitransitivo. Tá legal? Preste atenção em uma coisa. Você observou aqui nesse conjunto o verbo de ligação? Sim ou não? É claro que não. Então veja. Verbo de ligação não pode ser núcleo de nada. É por isso que ele não aparece aqui, nesse primeiro caso. Tá ok? Exemplo. Hoje choveu. Eu amo minha esposa. Olha só. O sujeito não aparece aqui. O sujeito aqui, ó, hoje choveu, é inexistente. Oração sem sujeito. Tudo é o predicado. Eu amo minha esposa. O predicado é tudo que é diferente do sujeito. Olha aqui o predicado. Amo minha esposa. Eu. O eu não faz parte do predicado. É outro termo. É o sujeito. Tá certo? Olha lá. Foi o que eu acabei de dizer para você. Tá bom? Aqui houve um equívoco. Pode consertar aí no seu material, por favor. Nós precisamos diminuir. Tá legal? Olha lá. Então, o predicado vai só até aqui, ó. Tá bom?
Predicado vai só até aqui, tá? Repare o verbo que aparece. Choveu. Verbo intransitivo. Núcleo de predicado. Predicado verbal. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. É núcleo de predicado. Predicado verbal. Segundo tipo de predicado, nominal. Sempre de olho no núcleo. O núcleo agora é um nome. Albert, o que eu preciso compreender como nome? Nome, nesse caso, vai ser um adjetivo, um substantivo, ou mesmo uma palavra com valor de substantivo, uma palavra substantivada. Tá bom? Exemplos. Ele está cansado. Cadê o predicado? Tá aqui, ó. É tudo que é diferente do sujeito. Ó, predicado, predicado. Tá bom? Vamos analisar esse predicado. Qual é o verbo que aparece aqui? Verbo de ligação. Não é verbo intransitivo e não é verbo transitivo. É verbo de ligação. Então, guarde isso, por favor. No predicado nominal, o verbo que vai aparecer, obrigatoriamente, tem que ser de ligação. Vou repetir. No predicado nominal, o verbo é sempre de ligação, mas ele não é núcleo. O verbo de ligação não é núcleo de nada. Então, no primeiro caso, olha lá. Cadê o núcleo? O núcleo está aqui, ó. Cansado. É um adjetivo, tá? Adjetivo. Ele é o predicativo. E está se referindo a quem? Quem é que está cansado? O sujeito, tá bom? Você parece um monstro. Olha lá. O verbo de ligação sempre aparece no predicado nominal. E aparece também o quê? O predicativo. Nesse caso aqui, ó, tá claro, o predicativo está se referindo ao sujeito. Por isso que é predicativo do sujeito. Monstro é um substantivo. O núcleo do predicado nominal é o predicativo. Ok? Veja. Terceiro caso. De novo, o verbo de ligação sempre aparecendo, tá? E mais uma vez, o predicativo. Está se referindo a quê? Ora, ao sujeito, à vida, certo? Núcleo desse predicado nominal. Olha aqui. É uma palavra com valor substantivo. É um constante retomar. O verbo aqui foi substantivado. Por isso ele pode ser núcleo do predicado nominal, tá? Pessoal, eu percebi que eu coloquei equivocadamente aqui NS, como se fosse núcleo do sujeito. Tá errado. Vamos apagar o N, o S, tá? Por favor, vamos corrigir aqui. Agora sim, núcleo, somente núcleo. Isto é, núcleo do predicado, não é núcleo do sujeito. Então, vamos colocar aqui a letra P, núcleo do predicado. Olha aí, ó, núcleo do predicado, núcleo do predicado. Tá bom? Agora ficou claro. Por fim, eu tenho um terceiro exemplo, que é o predicado verbo nominal. O que vai acontecer no predicado verbo nominal? Eu vou ter a fusão de duas características. Perceba, eu tenho aqui o meu sujeito. Concorda? Considerei-a um absurdo. Cadê o meu sujeito? O meu sujeito aqui, ó,
está oculto. Tá? Sujeito oculto, eu. Eu considerei. Tudo bem? Chamei-lhe de monstro. Aqui, o meu sujeito também está o quê? Oculto. Quem chamou? Eu. Eu chamei. Tá bom? Veja. Voltaram. O verbo voltar é um verbo intransitivo. Nós já aprendemos que verbo intransitivo pode ser núcleo de predicado. Tudo bem? Porém, eu tenho aqui o quê? Exaustos. Um adjetivo. Eu não tenho aqui um adjetivo? Nós já aprendemos que adjetivo também pode ser núcleo de predicado. Então, veja, eu tenho aqui um nome como núcleo e eu tenho aqui um verbo como núcleo. Então, nada mais justo do que eu classificar esse predicado como predicado verbo nominal. Tá certo? Olha lá. Considerei-a um absurdo. Tudo ali é o predicado, certo? Quem considera, considera algo, considera alguém. O verbo é transitivo direto. Verbo transitivo é núcleo de predicado. Núcleo de predicado. O a é o quê, pessoal? O a, de acordo com a classe gramatical, é um pronome oblíquo ato. De acordo com a função sintática, é objeto direto do verbo considerar. Absurdo é um adjetivo. Nós já vimos que adjetivo pode ser núcleo de predicado também. De acordo com a classe gramatical, é adjetivo. Mas de acordo com a função sintática, é o quê? Predicativo. Aliás, eu nem precisaria escrever aqui, né? Vamos apagar? Olha aí. Então, de acordo com a função sintática, é o quê? Predicativo do objeto. Tá legal? Então, eu tenho dois núcleos do mesmo predicado. Percebeu? Então, eu posso dizer que esse predicado é verbo nominal. Tá ok? Chamei-lhe de monstro. Veja aí. Olha lá. Como o sujeito está oculto, tudo, na verdade, é o próprio predicado. Tá bom? O lhe, complementando o verbo, nós já estudamos isso no curso. Como complemento verbal, ele é sempre objeto indireto. Então, você sabe que o verbo aqui é transitivo indireto. Tá certo? Agora, quem é monstro? Monstro está qualificando o próprio objeto, o objeto indireto. Tá? Monstro, de acordo com a classe gramatical, é um substantivo. E, de acordo com a função sintática, esse substantivo funciona como predicativo do objeto indireto. Então, já que eu tenho aqui dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal, eu posso chamar esse predicado de verbo nominal. Tá certinho, pessoal? Muito obrigado, então, até o próximo bloco.